Bom, o Balanço Geral de hoje começa com as sabatinas, com os principais candidatos ao governo do Distrito Federal por representatividade. A ordem dessa sabatina foi definida por sorteio com os representantes dos candidatos. Serão 6 candidatos registrados junto à Justiça Eleitoral. E a gente vai ver agora o perfil do candidato José Roberto Arruda, do PSD. Vamos ver. Ele é José Roberto Arruda. Nasceu no dia 5 de janeiro de 1954, em Itajubá, Minas Gerais. Formado em engenharia elétrica, a trajetória profissional e política de Arruda foi construída principalmente aqui no Distrito Federal. Antes de chegar à política, Arruda foi diretor da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, a Novacap, e da Companhia Energética de Brasília, a SEB. Ele também ocupou as secretarias de Serviços Públicos e de Obras e foi chefe da Casa Civil durante o governo de Joaquim Roriz. Na vida parlamentar, foi eleito senador pelo Distrito Federal e, em 2002, chegou à Câmara dos Deputados, sendo um dos deputados federais mais votados do DF. Em 2006, foi eleito governador do Distrito Federal e tomou posse em 1º de janeiro de 2007. Bom, ao meu lado, para conduzir esta entrevista, está o jornalista e comentarista político Vladimir Porfírio, que está posicionado aqui. E também eu vou convidar aqui para a gente conduzir essa sabatina, levando as perguntas até o candidato José Roberto Arruda, o jornalista Yuri Ascar. Já estão posicionados aqui. Bom, nós teremos 30 minutos de entrevista e eu lembro, é claro, ao senhor candidato, que já está aqui ao meu lado, que esse tempo, que são perguntas muito objetivas e também queremos, eu acho que quem está em casa também quer respostas objetivas para que a gente possa ter oportunidade para que o senhor fale e fale bem das suas propostas. A ideia dessa sabatina é uma sabatina mais propositiva para quem está em casa entender e conhecer as suas opções, e suas propostas para o governo. A primeira pergunta eu vou começar comigo. Eu quero saber o seguinte, o que o senhor vai fazer tão logo o senhor seja nomeado e tome posse, se o senhor for eleito, em relação à saúde, educação, segurança e mobilidade. Agora, eu vou pedir o cronômetro aqui, são 30 minutos para a gente rodar aqui na tela. Então, logo ele começa a rodar aqui o cronômetro para a gente, por favor, na tela. No ar, já está rodando, né? Então, vamos lá. Por favor, candidato, bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Saúde, saúde, saúde. Essa é a minha obsessão. As pessoas humildes em Brasília que não têm um plano de saúde estão morrendo na fila das UPAs, estão sofrendo muito. Nunca a saúde pública de Brasília foi tão ruim. A minha prioridade absoluta é botar ordem na saúde. Mudar a gestão do IGES junto comigo. No dia da posse, vão tomar posse todos os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagens, todos os profissionais da saúde já concursados e que não tomaram posse. Quero construir 5 novos hospitais. O do Recanto das Emas, o de São Sebastião, o do Sol Nascente, o Hospital do Câncer e o Hospital de Altas Complexidades, que vai ficar ali numa torre do Centrade, entre Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, e vai cuidar exclusivamente de cirurgias, para acabar com filas de cirurgias em Brasília. Brasília é a capital do país. Tinha que ter a melhor saúde pública de Brasília. Já teve, na época do Frejá, do Roriz e do meu governo. Hoje está um desastre. Recuperar a saúde é a primeira providência. Segundo, educação. Em 2009, no meu governo, éramos o 1º lugar no IDEB. Hoje, Brasília caiu para 27º lugar no IDEB. Isso mesmo, lanterninha no país. Recuperar a educação de qualidade significa contratar os novos concursados também no 1º dia de governo, tomar posse junto comigo. Segundo, voltar com a Escola de Educação Integral. Eram 200, restam apenas 30. Terceiro, valorizar os professores. É com o professor que a gente faz uma educação de qualidade. Voltar com ciência em foco, com o PEDAF, que é o dinheiro na mão do diretor para poder resolver os problemas da escola. Prestigiar a educação pública. Voltar com a bolsa universitária para pagar a faculdade para o jovem e ele trabalhar como monitor na Escola de Educação Integral. Nós vamos voltar a ter a melhor educação pública do Brasil. Mobilidade. Brasília tem 3 milhões de habitantes, 2 milhões e 200 mil carros. Tem mais carro do que rua. O atual governo fez viaduto, que é a menor distância entre 2 engarrafamentos.
Está demorando mais para fazer o viaduto do Sudoeste do que o Juscelino demorou para construir Brasília inteira. Olha, eu fiz a IPTG inteira de Taguatinga até o plano piloto em 15 meses. Tem 4 anos para fazer um viaduto, gente. O povo não aguenta mais isso. Eu quero... no meu governo, o metrô estava parado na Praça do Relógio, no Taguatinga. Eu levei a Ceilândia, construí 8 novas estações, comprei 48 novos trens. 16 anos se passaram, não fizeram mais nada de metrô. Eu quero pegar o metrô da Ceilândia, levar o Setoró, condomínio privê, descer para o Sol Nascente até Águas Lindas. Fazer o metrô de Gama e Santa Maria, levando para Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental, Jardim Gá e, posteriormente, Lusiânia. Fazer a 4ª ponte. E na 4ª ponte já colocar o VLT ou o BRT para subir à direita. Jardim Botânico, Mangueiral, São Sebastião, à esquerda. Itapuã, Paranoá, Sobradinho e Planaltina. E fazer o VLT do aeroporto pelas W3. Segurança pública. Vou botar ordem nessa cidade. Chega, gente. Tá uma indústria de moradores em situação de rua fazendo assalto à luz do dia. Falta gestão, falta firmeza. Construir o centro pop no lugar errado, uma bagunça geral. A cidade está bagunçada. Plano piloto, Taguatinga, Ceilândia. Gente, dá dó de ver uma cidade tão desleixada. Botar ordem na segurança pública. Fazer gestão. Acho que respondi a sua pergunta. Acho que respondeu. Agora, Vladimir Pofilho, o nosso comentarista político, ele vai fazer a próxima pergunta. Vladimir. Boa tarde, governador. Prazer revê-lo. Prazer. Governador, a sua trajetória política inclui a renúncia do Senado no caso do escândalo do painel eletrônico. E anos depois veio a sua prisão no escândalo da Caixa de Pandora, com imagens, tendo um vídeo com imagens do senhor recebendo dinheiro em espécie. Por que o eleitor deveria hoje acreditar que esses fatos foram erros isolados e por que eles deveriam confiar no senhor novamente? As armações que fizeram contra mim, eu respondi na justiça. Continuo achando que senador não deve votar escondido do eleitor, acho que o voto tem que ser aberto. E esse vídeo que você se refere é de 2 anos antes de eu ser governador, e a perícia da Polícia Federal provou, inclusive, que os recursos estavam registrados no TRE. Agora, você já pensou, Porfírio, se eu tivesse comprado uma vaca em sociedade com um empresário de ônibus que ganha 200 milhões de subsídio por ano? Você já pensou se eu tivesse sido acusado de desviar 30 milhões de reais da saúde na Operação Draco? Espero que você faça essas perguntas para governador. O meu governo foi marcado por gestão, por obras. A minha marca é a marca de trabalho. No meu governo, gente, nós fizemos 2.300 obras em 3 anos de governo. No meu governo, nós fizemos 1.000 salas de aula em 1.000 dias de governo. O último hospital construído em Brasília foi no meu governo, o Hospital de Santa Maria, 400 leitos. Eu deixei os projetos dos outros hospitais prontos, não deram conta de fazer. Eu fiz as UPAs. Eu fiz 200 escolas de educação integral. Pega a nova EPTG. Já pensou se tivesse Brasília hoje sem EPTG? Né? O metrô de Ceilândia. Os 300 postos policiais que depois queimaram, destruíram tudo. As 12 vilas olímpicas, que hoje atendem 60 mil crianças. A marca do meu governo foi um governo de trabalho. Um governo que não tinha fim de semana, não tinha férias. Trabalhávamos dia e noite. E a gente não alugava esses prédios caros de Brasília, no centro da cidade, não. Eu governei lá de um quartel de Taguatinga, que eles chamavam de Buritinga. E mais, o meu governo tinha a marca de ouvir as pessoas. Eu ia para cidades, com o governo nas cidades, ouvia as pessoas. E como a gente aprende ouvindo as pessoas. Então, Porfírio, por mais que tentaram me reduzir a uma imagem ruim, a população de Brasília, na sua maioria, reconhece o meu trabalho. E é por isso que eu estou de volta. Claro, aprendendo com tudo que eu passei, mas, sobretudo, com os olhos postos no futuro. Brasília pode ser uma cidade muito melhor. Brasília tem que ser exemplo de convivência urbana. E não o desastre que está hoje. Sabe? Morador de rua agredindo criança de 5 anos. Meu Deus do céu, onde que nós estamos? A educação pública é a pior do Brasil. A saúde pública, um cadeirante de 49 anos morre 4 horas
esperando atendimento na UPA e morre. Duas mães em 2 dias seguidos morrem no parto no Hospital de Samambaia. Que desastre! E mais, quebraram o BRB, né? Que coisa triste. Venderam a SEB a preço de banana. Olha, destruíram Brasília. Brasília está no fundo do poço. Mas as pessoas me perguntam na rua, Arruda, dá para resolver isso? Claro. E me perguntam também, onde você vai arrumar dinheiro para fazer os metrôs, os hospitais? Gente, com esse dinheiro desviado do Banco Master, dava para fazer tudo isso e sobrava uns trocados. Brasília tem um orçamento de 75 bi ano para 3 bilhões de pessoas. Aqui do lado, Goiás, tem 50 bi, muito menos que nós, e 7 milhões de habitantes. E olha o que o Caiado fez lá. Botou a saúde em ordem, botou polícia na rua, tem o melhor IDEB da educação do Brasil. É questão de gestão. Isso eu sei fazer. Candidato, nas 2 últimas vezes em que o senhor se colocou como candidato aqui ao GDF, o que aconteceu? O senhor garantiu que ia disputar a eleição, mas acabou barrado pela Justiça Eleitoral, que agora, que tipo de garantia o eleitor que está acompanhando a gente tem que o senhor vai ser, de fato, candidato desta vez? A garantia da lei. A lei aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente, Lei 219/25, diz no seu artigo 8º, parágrafo 8º do artigo 1º, que os 8 anos de inelegibilidade começam a contar na decisão de 2º grau, que no meu caso foi 2014, venceu em 2022. Para as pessoas que continuam aí tentando me impugnar, ganhar no tapetão, a minha palavra é o seguinte, aceita que dói menos. Para de ter medo de urna, gente. Para de querer me tirar do tapetão. Agora é para valer, minha candidatura está registrada e eu vou trabalhar com muita humildade. Eu estou oferecendo a minha experiência de vida para resgatar Brasília. Mas eu respeito o resultado das urnas. Quem estiver satisfeito com o governo Ibanez e Celino, tá aí, só continuar com eles. Quem quer mudar, tem vários projetos de mudança. O meu é apenas um deles. Trazendo a minha experiência do passado, de erros e acertos, claro, e de capacidade de gestão, de vontade de fazer. Sabe qual é o meu sonho nessa altura da minha vida? A minha ambição, hoje, é muito menor que o meu senso de responsabilidade. Eu sei o tamanho do pepino que nos espera. Brasília está quebrada. Vai ser fogo botar ordem nas contas públicas, enxugar o governo, ter dinheiro para investimento. Não vai ser fácil, não. Mas eu aceito o desafio. Eu tenho muita fé em Deus e acho que se Deus está me dando essa oportunidade, eu quero aproveitá-la para concluir a minha vida pública com dignidade e entregando uma Brasília muito melhor do que a gente tem hoje. Candidato, o senhor estava falando na promessa de redução de secretarias, né, que o senhor fala aí realmente, sua imagem. Redução de secretarias, ampliação do metrô, construção de hospitais. Agora eu queria que o senhor fosse real dentro da perspectiva que o senhor está fazendo essa promessa. Haveriam cortes tão logo o senhor tome posse e de onde viria esse dinheiro? Claro, tem que ter cortes. Brasília hoje tem 27 mil cargos comissionados. A maioria, cabo eleitoral, que não produz nada para a sociedade, só faz política para o governador de plantão. Eu vou cortar os cargos comissionados, reduzi-los a no máximo 8 mil. Segundo lugar, sabe esses prédios bonitos, tudo no setor bancário, setor de autarquia, cada secretaria num prédião daquele espelhado? Vou acabar com esses aluguéis todos, mudar o governo inteiro para o Centrade, chega de pagar aluguel. Reduzir as despesas ao máximo. Tem muita despesa que não condiz com o serviço público que a sociedade espera. Brasília tem 75 bi de orçamento. É questão de gestão. Tem dinheiro. Eu provei que tem dinheiro. Em 3 anos de governo eu não fiz 2.300 obras. E no meu governo as obras começavam e terminavam. Sabe por quê? Eu pagava em dia os empreiteiros. Sabe por quê que demora hoje? Porque o governo não está pagando. Gente, esse furo de 16 bi no BRB é o maior escândalo da história financeira e bancária do país. É um absurdo que um banco público tenha feito isso. No BRB, também tem que reduzir. Eu vou fechar as 19 agências fora de Brasília. Eu vou acabar com esses patrocínios esdrúxulos de time de fora de Brasília, de prêmio de Fórmula 1, de sala VIP para bacana. Acabar com esse trem todo. Reduzir o banco ao que ele era antes. Um banco regional de Brasília e do entorno. E se Deus quiser,
para salvar o BRB e para honrar os servidores do BRB que não têm culpa desse desastre, eu vou, qualquer que seja o presidente eleito, eu vou negociar com ele para trazer o FCO, que são 15 bilhões de reais por ano, fundo do Centro-Oeste, que hoje é aplicado no Banco do Brasil, para ser aplicado no BRB, para aumentar o nosso movimento e poder salvar o BRB. Ô, filho. Governador, o senhor, quando respondeu a pergunta do nosso colega Yuri, fez a referência à lei do ficha limpa, não é isso? Que foi modificada no Senado, foi flexibilizada e está sendo julgada essa flexibilização no Supremo Tribunal Federal, correto? A pergunta que talvez o senhor não tenha respondido é sobre as condenações que o senhor tem por improbidade administrativa, que tem como previsão de sentença a inelegibilidade. O senhor quer responder? Claro. Olha, não tem, eu respondi sim. É o seguinte, tem processo meu que está parado há 12 anos. Chega na época da eleição, sai correndo da gaveta. Só que a Lei 219, no parágrafo 8º do artigo 1º, diz que os 8 anos começam a contar da primeira condenação, da primeira decisão, que foi junho de 2014. Então, mesmo que tirem da gaveta qualquer recurso meu que ainda não foi julgado, isso não altera nada a minha elegibilidade. A minha elegibilidade está garantida pela lei. E quem tem a lei não tem medo de voto. Agora, vamos falar do futuro, Porfírio? Claro. Diante da crise envolvendo o BRB e o Banco Master, qual seria a sua primeira medida em relação ao BRB? E na saúde, o senhor retomaria o modelo de gestão por organizações sociais, iniciando sua gestão no Hospital de Santa Maria e, posteriormente, ampliando com o IGES, mesmo diante das críticas sobre esses custos e a fiscalização? BRB, primeira providência, publicar o balanço. Por que o atual governo está escondendo o balanço? O que ele está escondendo de nós? De vocês, jornalistas. Se eu perguntasse para vocês qual o tamanho do buraco do Banco Master, vocês, competentes, experientes, não saberiam responder. Porque o BRB não publica o balanço. Primeira providência, publicar o balanço e tornar transparente tudo que aconteceu. Feito isso, e aí sabendo-se o real tamanho do buraco, é reduzir o tamanho... Hoje o banco é muito pequeno para ser grande, muito grande para ser pequeno. É reduzir o tamanho do banco, voltar o banco para Brasília, diminuir despesas, cortar patrocínios, trazer o FCO. Não é apenas possível salvar o banco, é fundamental salvar o BRB, gente. Eles já jogaram a SEB fora, Brasília está cheia de luz apagada. Vão perder o BRB também. A impressão que eu tenho, Porfírio, é que o atual governo está empurrando o problema do BRB com a barriga para deixar ele quebrar depois da eleição. Isso é muito triste. Estão pensando em eleição e não em gestão. Eu quero salvar o BRB. Saúde. O modelo de gestão do IGES faliu. É um desastre. Furo para tudo quanto é lado, igual um queijo suíço. Eu quero voltar ao modelo da antiga Fundação Hospitalar. Funcionava direito. Segundo, eu vou usar PPP. Para quê? São Paulo, Bahia, Curitiba, partidos administrados por partidos ideologicamente diferentes, estão adotando essa medida. Numa parceria público-privada, o setor privado constrói o hospital e opera esse hospital por 30 anos do jaleco cinza. Alimentação, manutenção, hotelaria, vigilância. E o governo entra com todo o jaleco branco, todos os servidores da saúde. Com isso, eu consigo construir os hospitais sem botar dinheiro público. E esses hospitais vão ser remunerados durante 30 anos. A Bahia fez 8 hospitais assim, São Paulo fez vários, Curitiba fez vários. E é o caminho. Nós temos que usar as parcerias público-privadas, trazendo o capital privado para nos ajudar a um problema. Agora, deixa eu te falar uma coisa para você. Tem que valorizar o servidor da saúde. O servidor da saúde está sofrendo muito, gente. Esses dias uma enfermeira me contou chorando que saiu do hospital, atravessou a rua, foi a uma farmácia para comprar agulha de sutura
porque um doente estava parado porque não tinha agulha de sutura e ele sofrendo com cicatriz aberta. O servidor da saúde de Brasília é um herói com essa gestão horrível, politizada, politiqueira e penalizando o servidor da saúde, que acaba sendo maltratado pelos pacientes indignados com um serviço horrível desse. Eu vou botar ordem na saúde. Vamos falar de mobilidade. Da gestão do senhor para cá, metrô, VLT, pouco avançaram enquanto o BRT ganhou bastante espaço. E, ao mesmo tempo, o transporte do entorno continua caro, precário, as ciclovias permanecem até hoje desconectadas e a cobrança por estacionamento no centro de Brasília é adiado de forma sucessiva. Essa cobrança é adiada, todo o governo diz que vai fazer e no final não faz, deixa para o próximo. Qual vai ser o modelo do senhor de mobilidade e como financiar as mudanças? Em primeiro lugar é o seguinte, no meu governo, eu fiz a EPTG nova. Você imagina Brasília sem EPTG hoje? Eu ampliei todas as principais estradas do Distrito Federal, a DF-001, a DF-150, a 140, a estrada de Braslândia, a estrada do Murango. Eu trabalhei em todo o sistema viário. E Brasília fluía. Agora, 16 anos sem nenhum investimento na mobilidade, continuou crescendo o número de carros, o número de pessoas, claro que Brasília parou. Brasília parou na mobilidade. O que eu quero fazer? Primeiro, construir as 4 novas linhas de metrô, que eu já expliquei. Em segundo lugar, o BRT Gama Santa Maria foi feito no meu governo, iniciou no meu governo, terminaram depois. O mesmo modelo do BRT pode ser estendido a outras localidades, com vantagens. Ciclovia. Tudo que tem de ciclovia em Brasília, os 300 quilômetros, foi feito no meu governo. Não fizeram mais nada. Eu sou pedaleiro, eu gosto da bike. Mas para ir na minha casa da 114 até o Parque da Cidade, onde eu gosto de pedalar, não tem ciclovia. Então são pequenos arranjos que têm que ser feitos na mobilidade. Esses dias eu encontrei uma pessoa em Taguatinga, ele mora na Ceilândia e vai trabalhar em Taguatinga. Ele falou, Arruda, se tivesse uma ciclovia aqui, eu vinha de bicicleta todo dia. Ele até vai, só que pela estrada, que é perigoso. Então nós temos que fazer mais ciclovias, nós temos que fazer as novas linhas de metrô, nós teremos que fazer novas linhas de BRT. E sobre o entorno, a passagem do entorno está pornográfica. Sabe por quê? Porque o governo de Brasília, o governo de Goiás e o governo federal não conseguiram se unir para fazer um caixa e fazer o subsídio. Nós vamos fazer. É questão de diálogo. Brasília não pode ser governada, gente, com esse viés ideológico. Ah, o presidente é de outro partido, eu não falo com ele. Que bobagem. Cada um tem a sua visão ideológica. Mas o governador de Brasília tem a obrigação de, institucionalmente, se relacionar bem com o governador de Goiás, com o presidente da República, independente de diferenças partidárias. Porque se ele não fizer isso, quem paga o pato é o morador de Brasília, como tem acontecido, né? Candidato, os seus adversários, eles trabalham com essa possibilidade da questão das condenações por improbidade e essas multas chegariam a 600 milhões de reais. É o que... Pode deixar aí, pode deixar na mesa. É o que eles trabalham com essa multa. O senhor reconhece essa multa? Vai pagá-la? E outra pergunta. O que o Arruda de hoje se arrepende da gestão passada, que não faria mais? Em primeiro lugar, façam a mesma pergunta para governador em exercício sobre a Operação Drácon e sobre a vaca de ouro que ela comprou em sociedade com o empresário de transporte. Senão estarão sendo desleais. Segundo lugar, as ações penais eu resolvi tudo na justiça. A ação de improbidade está em recurso. E o recurso não é julgado, o que eu posso fazer? Vai ser julgado, eu vou ganhar. Até porque as mesmas provas que foram anuladas na penal é que estão sendo usadas na improbidade. Isso não muda nada a minha elegibilidade. Por quê? Porque a lei aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente e com parecer favorável do Ministério Público na sanção, diz, no seu parágrafo 8º do artigo 1º, que vale a primeira, que foi de 2014. Independente deles terem despedaçado e feito outras, a primeira é que vale. Eu estou elegível. Vou te falar uma sugestão? Aceita que dói menos. Eu sou candidato. Agora, vamos disputar no voto?
eu queria falar de futuro. O que é que eu aprendi na vida? Todos nós estamos em constante aprimoramento. Claro que a minha vida, com altos e baixos, eu tive muitos aprendizados. E eu tenho humildade para tentar me melhorar. Hoje eu sou um ser humano um pouco melhor do que era antes. Você também deve ter cometido erros na vida e provavelmente está se aprimorando. Todos nós somos assim. Agora, coisa boa é aprender com o erro dos outros. Eu tenho prestado muita atenção. Gente, venderam a SEB. A luz apagou. Quebraram o BRB. E aí estão tentando consertar com esparadrapo. Acabaram com a saúde pública. A educação pública, que era primeiro lugar no IDEB, é 27º lugar. Segurança, meu Deus. Pessoas sendo assaltadas à luz do dia, no centro de Taguatinga, no centro de Ceilândia, no Guará, no plano piloto. 3.500 moradores em situação de rua fazendo assalto diários, ninguém faz nada. Sabe o que eu estou aprendendo com esses erros do atual governo? É que Brasília precisa de mudança. Precisa de um governo com gestão firme, humanizada, mas firme. Precisa de um governo que resolva os problemas. Eu estou trazendo aqui para vocês soluções. De fazer novas linhas de metrô, de construir novos hospitais, de botar a polícia na rua, de fazer com que a segurança pública volte a ser o que era no meu governo, que as pessoas possam ter tranquilidade. O que o senhor não faria novamente da gestão que o senhor fez anterior? O que o senhor fala, Alessandro, não faria isso aí não foi bom, não foi legal? Eu vou te responder. Eu faria tudo, todas as obras que fiz. Eu faria um governo ainda mais dinâmico do que foi o meu. Não é à toa que eu tinha 80% de aprovação, né? Eu acho que hoje o mais importante é a gente olhar o futuro de Brasília e dizer o seguinte: dá para ter um governo melhor do que esse? Dá. Como é que faz? Gestão. Tem dinheiro? Tem. Temos o melhor orçamento per capita do Brasil. O que é mais... Olha, tem uma coisa que eu me orgulho muito. Quando eu entrei no governo, o Itapuã era um assentamento. Eu fui lá, transformei numa cidade, fiz toda a infraestrutura. O Arapuanga, mesma coisa, Mestre Darmes, Estância, Vila São José em Braslândia, Porto Rico, expansão de Samambaia. Onde não tinha água, não tinha esgoto, não tinha asfalto, eu fiz. Onde não tinha escola, não tinha posto de saúde, eu fiz. Só que nesses 16 anos, tem Santa Luzia, tem Arniqueira, tem Ponte Alta, tem Vicente Pires, tem 26 de setembro, tudo largado das traças. Sabe o que eu vou fazer? A mesma coisa que fiz antes. Levar a infraestrutura, regularizar todos esses assentamentos, não com o preço que a Terra Cap está querendo cobrar, ao preço da terra nua. Quero regularizar a cidade, colocar a infraestrutura. Porque Brasília tem a maior renda per capita do Brasil, mas tem o maior índice Gini de desigualdade. Se a gente sair aqui da Record agora de carro e for pela via estrutural, em 15 minutos, você chega na Santa Luzia. E você vai ver crianças brincando no esgoto céu aberto, miséria, fome. Não é razoável que Brasília tenha isso, a capital do país. Eu quero diminuir essas desigualdades, com programas sociais, voltar com o Põe o Leite, com a Cesta Verde, mas, sobretudo, com infraestrutura, dando dignidade às pessoas mais humildes. O senhor falou que a gente aceita, no entanto, que o senhor é candidato e está aqui, a gente aceita. É verdade. A ideia da Record é justamente isso, trazer esse espaço democrático e propositivo, de propostas para que a gente possa realmente orientar quem está nos assistindo a escolher o melhor candidato para o Distrito Federal. Porfílio, chega, por favor. Governador, claro que nosso papel do jornalismo aqui é questionar contradições e, eventualmente, alguns enganos. E é por isso que eu trago o modelo dos pequenos postos policiais lá no seu governo, que esbarrou no problema da falta de efetivo. Hoje, além da presença policial nas ruas, Brasília enfrenta o crescimento da população em situação de rua, com casos de episódios de violência. Como nós queremos saber do ex-governador, como aumentar a segurança sem repetir um modelo que foi demonstrado como inviável e, ao mesmo tempo, tratar essa população com políticas de saúde, assistência social e respeito, sobretudo, governador, respeito aos direitos humanos. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que você comete um equívoco. Nós fizemos 300 postos policiais e onde existiam postos policiais não tinha violência.
A população dessas áreas mais necessitadas, onde tinha um posto policial, sente saudade do posto até hoje. Agora, eu faria uma coisa diferente hoje. Eu quero voltar com os postos policiais, mas com duas diferenças. Primeiro, trazendo policiais da reserva para a ativa, para esse policiamento comunitário. Já existe a lei que permite isso, e eu quero trazer os policiais da reserva, que são bem preparados, para eles ficarem nos postos. Para a polícia que está na ativa, poder fazer o patrulhamento ostensivo. Segundo, tecnologia. Eu fui visitar o Smart Sampa, em São Paulo. São 50 mil câmeras de vídeo de reconhecimento facial, de reconhecimento de placas, com muralhas digitais. E com essa tecnologia, junto com os postos policiais, a gente vai conseguir combater a criminalidade. Sobre moradores em situação de rua. O governo foi frouxo. Construiu o Centro Pop no lugar errado, na 902 Sul. Quem tem, como eu, filhos que estudam nos colégios próximos às quadras 900, não tem coragem de deixar os filhos voltar para casa. Tem que buscar, mesmo que seja 3 minutos a pé, ele vai buscar de carro, porque o assalto está à luz do dia. Fizeram tudo errado. Eu mudo o Centro Pop no primeiro dia do meu governo. Morador de rua, vamos tratar com humanidade, como eu tratava no meu governo, dando passagem de volta para aqueles que quiserem voltar para os seus estados, fazendo a internação daqueles dependentes que precisam de recuperação e dando, na medida do possível, possibilidade de vida digna aos mais desvalidos. Candidato, nós temos agora 1 minuto, justamente para a gente manter o tempo para todos os que vão vir aqui. Paridade, exatamente. O ambiente democrático requer isso. Senhor, por favor, as considerações finais. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a Record, muito obrigado, sobretudo, você que está nos assistindo na sua casa. Eu trago uma mensagem de determinação e vontade de resgatar a Brasília. Nós podemos ter uma Brasília melhor. Nós podemos ter uma Brasília com gestão eficiente, com escolas públicas de qualidade, com uma saúde como era no meu governo, que a pessoa chegava no posto de saúde, tinha o ginecologista, o pediatra, o clínico geral, trocar a pulseirinha colorida por médico. Nós podemos ter uma segurança mais efetiva, com polícia na rua. Nós podemos ter uma cidade mais civilizada, uma cidade com uma mobilidade planejada. Não é apenas construir viaduto, é construir todos os modais de VLT, de BRT, de metrô, integrados, para que as pessoas possam usar o transporte coletivo com qualidade. Eu tenho absoluta certeza que com o orçamento que Brasília tem e que com uma boa gestão, a gente pode ter uma Brasília muito melhor. E é por isso que eu estou de volta, porque eu não desisto de Brasília. Eu acredito nessa cidade. E a última missão que eu quero ter na vida pública é voltar fazendo um governo que dê dignidade às pessoas e fazendo uma Brasília muito melhor do que a Brasília que a gente candidato, tem. Desculpa interrompê-lo, mas para a gente manter a paridade, como o senhor mesmo falou. Obrigado, viu, pela participação, Porfírio. Muito obrigado. Obrigado, Yuri, também. Lembrando para você que está em casa que amanhã o nosso entrevistado vai ser o candidato do PSB ao governo do Distrito Federal, Ricardo Capelli. Veja só. Quem vai comandar o futuro do Distrito Federal? Chegou a hora de ouvir as propostas. Uma sabatina decisiva comigo, Alessandro Saturno, e com Yuri Ascar e Vladimir Porfírio. Nesta terça-feira, 1h30 da tarde, aqui no Balanço Geral. É a vez de Ricardo Capelli apresentar suas propostas para o Distrito Federal. Informação com credibilidade para você decidir. Eleições 2026, o voto na Record.